Em Brasília, 19h15. Em Assis também, 19h15. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Irnaldo Nunes, o português, livre para falar, diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, irradiando para todo o planeta Terra. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. E uma quarta-feira triste e trágica. Triste porque perdemos uma amiga de infância, moradora antiga da Vila Operária, extremamente trabalhadora desde a sua juventude, assim como a maioria das famílias humildes da Vila Operária,
Todos nós começamos a trabalhar muito cedo. E a Silvana Penandré não fugiu à regra. Começou a trabalhar muito cedo, foi professora e, ultimamente, trabalhava como ajudante geral em uma empresa terceirizada na agência do Bradesco. Ontem, na hora do almoço, eu conversava com o marido dela, nosso amigo Nilson Rezende. Ele falava, olha, português, a complicada situação da Silvana, minha esposa. Na sexta-feira à noite estávamos em casa, tudo bem, conversando normalmente. Fui tomar um banho, voltei. E ela, com um pequeno problema de saúde, mas que costumeiramente ela tomava uma medicação e resolvia o problema. Dessa vez, no entanto, a medicação teria provocado uma alergia e ela ficou inconsciente, foi reanimada pelo próprio marido, que trabalha na UPA. Ele acionou o SAMU, próximo dali. Família mora muito próximo do Tunicão, e o Tunicão também muito próximo do Corpo de Bombeiros, onde fica o SAMU. E a viatura do SAMU se deslocou rapidamente até a casa e, em razão da gravidade do quadro, já transportou ela diretamente para o pronto-socorro referenciado do Hospital Regional, o NAR em Assis. Mas, infelizmente, ela não resistiu e nos deixou aos 58 anos de idade. Deixa o marido Nilson, o filho Arthur, a filha Lara, além dos demais membros da família e muitos amigos e amigas. É muito triste. Como dizia o Nilson, de uma hora para outra, tudo bem com a família, tudo tranquilo, casal conversando normalmente, e acontece isso. E ele perdeu a mulher, com quem convivia há décadas. Muita força, muita fé nesse momento, viu, Nilson? Você, o Arthur, a Lara, difícil a missão. E que Deus possa receber a Silvana num bom lugar. Deixa como exemplo, como legado, o trabalho, né? A honestidade, a retidão. Uma grande mulher. O Nilson perde a esposa e todos nós da Vila Operária perdemos uma grande amiga. Sentimentos, viu, Nilson? Sentimentos a Lara e ao Arthur. Muito triste, muito triste. E não bastasse essa tristeza, por volta de 10 horas da manhã, mais um acidente nas rodovias regionais e mais uma morte. Como tem morrido gente nas rodovias regionais? Praticamente toda semana tem uma morte nas imediações de Assis. Ou para o lado de Ourinhos, ou para o lado de Marília, ou para o lado de Paraguaçu, ou para o lado de Tarumã e Florínia. E hoje a tragédia foi na direção de Tarumã, na direção de Florínia. A informação que recebi é que o acidente teria acontecido num trecho em obras. E eu pergunto, esse trecho em obras está devidamente sinalizado? Suficientemente sinalizado? Porque essa estrada SP-333, grande dela tem uma multa dividindo. São duas pistas em cada direção. E aconteceu uma colisão frontal hoje, por volta de 10 horas da manhã.
um Fiat Strada, placas de Pedrinhas Paulista, bateu de frente com um caminhão do Paraguai, uma carreta. E o motorista do Fiat Strada, agora identificado, um jovem de apenas 25 anos de idade, perdeu a vida no momento da batida. E não custa a gente fazer um apelo, não custa. O telefone celular virou uma filmadora, virou máquina fotográfica, enfim, tem várias utilidades o telefone celular. E quando acontece uma tragédia como essa, é comum as pessoas que passam e param no local, ou mesmo só passam, mesmo que não parem no local, é comum filmarem, registrarem esse momento. Isso é muito comum. Todo mundo agora virou repórter cinematográfico, repórter fotográfico. Alguns arriscam a ser, inclusive, repórter policial, narrando o fato. É compreensível a curiosidade humana. O ser humano é um bicho curioso, desde criança. Né? Desde criança. A curiosidade é um instinto do ser humano, desde criancinha. E depois que fica jovem, adulto, idoso, não perde isso, né? Continua sendo curioso. Não pode ver um movimento de pessoas que já para ver o que está acontecendo. Isso é comum. Como também tem sido comum filmar, registrar, fotografar acidentes. Algo anormal. E é compreensível. Dá para compreender. O que não dá para admitir, e que, embora eu seja extremamente defensor do direito de imagem, da informação, mas eu queria compreender o que contribui um cidadão filmar uma pessoa morta no meio dos destroços e publicar isso numa rede social. Até estar filmando, às vezes, não dá para evitar. Você está filmando, está passando de carro, vai filmando a batida, daqui a pouco você filma lá uma vítima, uma pessoa morta, presa entre as ferragens. Não deu para evitar. Você estava filmando. Muito bem. Mas é um documento que você tem. É um registro que você tem. Agora eu pergunto, por que compartilhar, enviar, transmitir imagens que aparece uma pessoa morta, presa às ferragens? Alguém deve dizer, para viralizar, ter maior número de visualizações. Isso vai adiantar o quê? Eu fico perguntando, para cada um de nós, inclusive para quem filma e compartilha esse tipo de imagem, você já pensou se fosse alguém da nossa família que estivesse ali, sendo filmada, morta, presa às ferragens de um carro? Como é que você se sentiria? Além da dor da perda do familiar, como é que você sentiria vendo a exposição da imagem do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo, do seu cunhado, do seu genro, do seu sogro, da sua sogra, da sua nora? A pessoa morta
presa nas ferragens. Em que isso contribui? Então, eu repito, por mais que eu seja defensor da total liberdade de gravação, de filmagem, de narração, enfim, de exposição, mas é desnecessário esse tipo de divulgação. Não contribui com absolutamente nada. Eu não sei se uma punição, uma advertência, uma multa resolveria também. Porque muita gente faz exatamente por ser proibido, né? E como é que vai se identificar quem é que gravou o vídeo? Mas quem recebe um vídeo desse pode ter o discernimento de assistir e apagar. Não compartilhar, não repassar. É igual a pedofilia. A pedofilia, muita gente, inclusive, não entende corretamente o que é o crime de pedofilia. A pedofilia é você armazenar, compartilhar, repassar, transmitir imagens contendo criança ou adolescente em situação de constrangimento. Geralmente, armazenar, compartilhar, repassar imagens de crianças e adolescentes sem roupa. Então, quem recebe uma imagem e transmite essa imagem de pornografia infantil, você não filmou nada. Você não estava lá no quarto, não filmou a menina ou o menino. O fato de você receber, guardar ou passar já é o crime de pedofilia. O crime é você armazenar, repito, transmitir, repassar, compartilhar a imagem. Você pode até não ter filmado nada. A cena de pornografia infantil. Mas o fato de você guardar no seu celular, no seu computador, passar para uma outra pessoa, isso é crime. Então, se você recebe uma imagem de uma pessoa morta em meio aos destroços de um carro, como aconteceu hoje, eu tenho certeza absoluta da maioria das pessoas que estão nos acompanhando agora, eu tenho quase que absoluta certeza que a grande maioria viu as imagens que eu estou falando. Porque notícia ruim corre rápido, né? Notícia ruim corre rapidamente. Era 10 horas da manhã, aconteceu o acidente, 10h05 eu já recebi as imagens, já entrei em contato com a polícia rodoviária, peguei as informações dos carros, do caminhão, só não tinha a identidade da vítima ainda. Mas tivemos o cuidado de publicar uma imagem que registrava o acidente, os 2 carros envolvidos no acidente, na colisão frontal. Mas muita gente recebeu fotos e vídeos do rapaz morto lá, preso entre as ferragens, sangrando. Para que isso? Eu pergunto. Imagine o pai, a mãe, os demais familiares desse jovem, os colegas. Igual essa imagem dele morto, preso às ferragens num acidente. Então, me parece que, além de ser completamente desnecessário repassar esse tipo de imagem, de vídeo, em nada contribui. Absolutamente nada contribui. Pelo contrário,
Pelo contrário, só provoca dissabor. Tem gente que é sádico. Tem gente que é sádico, que gosta de ver o sofrimento alheio. Mas outros não. E a família dessa pessoa? Agora, uma outra questão que eu queria abordar, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Ademar e o Marcos Fracasso, que estão lá na chácara, deve estar tomando uma geladinha lá, escutando uma moda de viola e acompanhando aqui a nossa transmissão. Um outro questionamento que se faz necessário é sobre os trechos que estão em obra em nossas rodovias aqui na região. Eu já perdi a conta de quantas pessoas morreram em trechos em obra nas rodovias aqui da região. Eu já perdi as contas. Não tenho números. É para o lado de Marília, é para o lado de Paraguaçu, é para o lado de Tarumã. Em todas as regiões. A obra tem que acontecer, português. Claro que a obra tem que acontecer para melhorar as condições da rodovia. Isso é inquestionável. Mas o que eu tenho observado é que algo está falhando. Não me venham atribuir apenas a imprudência, a imperícia do motorista. Que é muito mais fácil, né? Para a autoridade, para o governante, é sempre bom jogar a culpa no povo. É o povo que sempre tem culpa. E no caso do acidente, é muito comum também atribuir a culpa à imprudência, à imperícia de algum dos motoristas envolvidos no acidente. Mas eu pergunto, a sinalização tem sido suficiente? A sinalização tem orientado os motoristas onde ele deve fazer o desvio, onde ele deve voltar do desvio corretamente? Quantas pessoas já morreram naquele sistema siga e pare? Não é o caso do que aconteceu hoje. Não tenho detalhes do que aconteceu hoje. Eu sei que foi uma colisão frontal numa pista que é duplicada e que, na maioria dos trechos, tem uma mureta. Já já você vai ver as imagens do acidente, do caminhão danificado e do carro praticamente destruído. Mas e a sinalização está correta? A orientação de como o motorista deve proceder no quilômetro adiante tem sido suficiente? Ou tudo é imperícia, tudo é imprudência do motorista envolvido no acidente? Vamos ver a imagem? Vamos ver a imagem de uma pessoa que passou pelo local e gravou. Mas teve o cuidado de filmar os veículos apenas. Vamos ver? Só para você perceber como ficaram tanto o caminhão, à frente do caminhão, que é um caminhão do Paraguai, um caminhão baú do Paraguai, e um veículo Fiat Strada de Pedrinhas Paulista. Está aí, ó, o caminhão, frente do caminhão, lá a viatura do SAMU e o carro destruído lá. Os componentes do resgate, está lá o... E os operários limpando a pista, né? Porque teve destroços do carro espalhados, destroços espalhados por toda a pista. Vou repetir novamente, dá uma olhada aí. Olha a frente do... Deixa eu voltar um pouquinho só para você perceber a frente do caminhão. Olha. Olha a frente do caminhão.
Olha, bateu de frente. Você está vendo ali que é uma faixa que impede você ultrapassar, né? Porque tem duas pistas para lá e duas pistas para cá. Vamos continuar. Aí está passando um caminhão, não é um caminhão baú, na verdade, é uma carreta, né? E está lá o SAMU e o carro. Está lá o carro destruído, a polícia rodoviária lá, as equipes de resgate também, está lá os operários da concessionária, a ambulância da concessionária para levar a vítima. Triste, né? Triste. Esse acidente aconteceu hoje, por volta de 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, na rodovia Miguel Jubran, ali próximo daquela entrada para a usina Nova América, no quilômetro 419, mais 600 metros da rodovia Miguel Jubran. Ali é Tarumã. Ali é Tarumã. Colisão frontal, envolvendo um Fiat Strada, placas de Pedrinhas Paulista, e uma carreta do Paraguai. A vítima deste acidente é o jovem Carlos Eduardo dos Santos, de 25 anos de idade. Ele que morava em Pedrinhas Paulista, onde será velado, e o sepultamento acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 23. Triste. Sentimentos à família, e que nossas autoridades cobrem explicações da concessionária para que verifique se a sinalização tem sido suficiente para esses trechos em obras. Muito triste. Muito triste mesmo, e triste também ver as imagens e, infelizmente, passaram de grupo de Zap, Instagram, etc. e tal, tudo quanto é rede social desse jovem morto. A Cristina está lamentando e apresentando sentimentos à família da Silvana Perandré, ao Nilson, a Laura, ao Arthur, enfim, a toda a família. Muito triste, né, Cristina? Muito triste. Bom, ontem nós não tivemos transmissão porque eu participei de uma reunião. Aliás, começou às 7 da noite, foi até quase 11 horas da noite a reunião. Enfim, e não conseguimos fazer a transmissão, não tivemos tempo, inclusive, de avisar. E amanhã, quinta-feira, lembra que eu havia planejado de fazer, dias atrás, uma entrevista com o professor Tiago Hernandes, ele é professor de geografia, e abordar o tema das questões climáticas no Rio Grande do Sul e o risco de, eventualmente, essas mudanças no clima afetarem também a nossa cidade. Claro que não na mesma proporção que no Rio de Janeiro, que no Rio Grande do Sul, que não temos rio atravessando a cidade, etc. e tal, mas temos problemas à vista, se medidas não forem tomadas. Se você lembrar bem, quando chove um pouquinho a mais em Assis, nós temos enchente próximo à prefeitura, alagamento e inundação perto do Ônix, são os pontos cruciais, né? Ali perto da Câmara Municipal, aquele canal aberto na Avenida Perimetral transborda, Avenida Santos Dumont, que não tem galeria, Rua Santos Dumont, que não tem galeria, buracão nas imediações do Parque Buracão, ali na Rua André Perini, enfim, são problemas decorrentes de questões climáticas. E que medidas o poder público pode tomar para evitar problemas maiores? É o que a gente vai conversar amanhã. Mas eu quero avisar que amanhã a nossa transmissão não será no Facebook, será no YouTube. Português, mas como é que faz? Você vai lá no YouTube, procura lá o canal, digita lá Português de Assis, se inscreve e você vai assistir no mesmo horário, 19 horas, só que no YouTube. Não paga absolutamente nada. É um canal que a gente tem que, inclusive, reproduz
as transmissões aqui no Facebook. Mas amanhã será no YouTube, ao vivo, no YouTube, conversando com o professor Tiago Hernandes, tá bom? Então, eu queria convidar a você, minha amiga, você, meu amigo, assistirem amanhã essa aula de geografia com o professor Tiago Hernandes, no canal Português de Assis, no YouTube. E ontem, como não fizemos a transmissão, a gente ficou sem saber o que foi discutido, o que foi votado, o que foi aprovado na Câmara Municipal. E quem dá essa informação é o presidente da Câmara, nosso amigo Gerson Alves. Deixa eu só cumprimentar também o meu amigo Ocrélio, que está sempre ligadinho, está lá em Jaguapitã, no Paraná, e está recebendo as notícias de Assis. Marcão Telemoto também na escuta, minha amiga Teófila, obrigado, bom dia. Felina, o seu Manuel, Fernando Pires, a Cida Faustino, a Ivaldite, o Iraí, o Adevar Campano, Marcos Fracasso, estão lá ligadinhos. Vamos saber o que foi discutido, o que foi votado na Câmara Municipal. Fala, Gerson. Gerson Alves é o presidente da Rádio Câmara Interativa. A 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis teve em sua pauta da ordem do dia a discussão de 8 projetos. O primeiro projeto de resolução número 5/2024 da mesa da Câmara Municipal de Assis, que prevê o regime de adiantamento para o deslocamento dos vereadores da Câmara Municipal de Assis e também da outras providências. O projeto foi aprovado. O projeto de lei número 82/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito no valor de R$ 67.725, junto à Secretaria Municipal da Saúde. Projeto também aprovado. Projeto de lei número 88/2024 do vereador Gerson Alves de Souza, que altera o dispositivo da Lei 6.927, de 9 de junho de 2021. Projeto também aprovado. Projeto de lei número 90/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito no valor de R$ 400 mil junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Governo e Administração. Esse projeto, após algumas discussões no plenário, foi adiado por 2 sessões. Projeto de lei número 94/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$ 140.921, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto aprovado. Projeto de decreto legislativo número 10/2024 da vereadora Vanessa Eugênio, que outorga o título honorífico de cidadão assisense ao empresário Ivo Carrer. Projeto aprovado. Parecer de inconstitucionalidade ao projeto de lei número 81/2024 do Poder Executivo. Dispõe sobre denominação da Rua 15, do loteamento residencial Parque Bambu 3, de Rua Pedro Barreto da Silva e da outras providências. O parecer foi aprovado por unanimidade e, por consequência, o projeto de lei 81/2024 foi arquivado. E, por último, a votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de Assis, número 001/2024, da mesa da Câmara Municipal de Assis. A proposta foi aprovada também em segundo turno, então serão feitas todas as alterações previstas no projeto para o desempenho e a celeridade dos trabalhos do Poder Legislativo. Essa foi a pauta da ordem do dia da 17ª sessão da Câmara Municipal de Assis. Obrigado ao presidente da Câmara, vereador Gerson Alves. Eu estou curioso para saber qual foi a inconstitucionalidade nesse projeto, que é um projeto simples, né? Denominando a Rua 15, lá do Parque Bambu 3, de Pedro Barreto. Pedro Barreto é o nome do sogro do prefeito, pai da Luciana, empresário, pochófilo, que nos deixou recentemente, acho que há uns 2 anos, né? Pedro Barreto. Jogava bocha pelo tênis clube, pela seleção de Assis, fomos em muitos jogos regionais juntos. Era uma pessoa muito bacana, o seu Pedro Barreto. Empresário, era dono de uma loja de pneus antigamente, enfim. E aí tem um projeto dando nome
de uma rua ao seu Pedro Barreto, e a Câmara Municipal viu inconstitucionalidade. Não sei o que aconteceu, eu vou estudar para voltar nesse assunto aqui, porque fiquei curioso. Deixa eu cumprimentar a Marta Luzia Vieira Cardoso, que também está na audiência. Por falar em curiosidade, lembra que eu falei agora há pouco que o povo é curioso por instinto, né? Desde criança. A gente, desde criança, via um negócio diferente e já queria se aproximar para saber o que era aquilo, o que estava acontecendo. A gente é assim mesmo, né? Sabe uma coisa que eu estou percebendo? Imagino que vocês também. A quantidade de avião que está descendo e subindo de Assis. Já notaram? Uns aviões barulhentos, viu? Deve ser jatinho, uma coisa, não é esses aviãozinhos que antigamente a gente chamava de teco-teco, não. Mas agora há pouco mesmo ouvi um barulho de um avião, provavelmente saindo do aeroporto de Assis, né? Mas tem sido grande o movimento de aeronaves no aeroporto de Assis. Serão apenas aeronaves comerciais, de indústrias, de empresas, de usinas aqui da nossa região? Tem me chamado a atenção. Eu tentei ligar lá no aeroporto para saber isso hoje, mas o telefone fixo do aeroporto não existe mais, ou não atende. Então vou ter que ir lá pessoalmente, conhecer quem está na direção do aeroporto e saber por que é que tem tanto avião subindo e descendo aqui no aeroporto de Assis. Se é tudo voo comercial, enfim, não sei o que está acontecendo. Vamos tentar descobrir, mas fiquei curioso. E repórter é a profissão, né? Ser curioso e explicar para quem é curioso o que está acontecendo. E nós vamos tentar buscar essa informação no aeroporto de Assis. E na sessão da Câmara também, na segunda-feira, me chamou a atenção o discurso do vereador Vinícius Simile. Segundo ele, um projeto de destinação de R$400 mil para publicidade é uma transferência de um dinheiro que deveria ser utilizado para projeto destinado a cães, a gatos, a animais da cidade. E aí o vereador usou a tribuna e o projeto, vocês ouviram o Gerson falar, foi adiado. Mas se é realmente essa a realidade, devia ter sido rejeitado já, né? Porque você tirar dinheiro de um trabalho preventivo é uma questão de saúde pública, né? Animais, cães, gatos. Você tirar o dinheiro de, por exemplo, castração, vacinação antirrábica, enfim, medicação dos animais para gastar com propaganda, com publicidade, em ano eleitoral, isso é muito suspeito, né? O discurso do vereador Vinícius Simile. Saiba, principalmente aqueles que atuam na causa animal, que o prefeito quer simplesmente limpar parte do recurso que está destinado aos cuidados dos cães e gatos no nosso município para gastar com a sua imagem através da publicidade. E que, no meu ponto de vista, é uma afronta o chefe do Poder Executivo, em ano eleitoral, solicitar R$400 mil para gastar em publicidade. Meu voto, se nós votarmos hoje o projeto, é contrário, veemente contrário, porque não dá para, racionalmente, colocarmos essas duas situações na balança. É impossível você falar em cuidado animal quando você pensa ou sugere a retirada do recurso para gastar em publicidade. Aí, trecho da fala do vereador Vinícius Simile. Mas foi adiado esse projeto. E vai ser votado novamente. É bom se estudar com carinho, né? Para saber se realmente é isso. E qual é a justificativa? E qual é a justificativa? Mas que chama atenção, chama atenção. Faltando 10 minutinhos para as 8 da noite, presta atenção, porque tem orientação. É o professor Azevedo com o seu Momento Saber Direito. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo.
Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Vai mandando as suas dúvidas aqui para o professor. Olha só que dúvida interessante. Professor, qual é o tempo mínimo para ser considerado uma união estável? Será que existe esse tempo mínimo? Se você quiser participar, só mandar um oi aqui para a produção da rádio, também acompanhar o professor nas redes sociais, que é @professor Azevedo, e todas as terças e quintas, às 11 horas da manhã, estamos ao vivo lá no nosso canal do YouTube. Deixa eu responder aqui a dúvida do ouvinte. Professor, qual é o tempo mínimo para ser considerado união estável? Não existe isso de tempo mínimo. Pode ser 15 dias, pode ser até mesmo um ano, mas não existe tempo mínimo. Deixa eu responder o que diz a legislação. Sem nenhuma ação formal dos envolvidos, é isso mesmo, você não precisa fazer nada. A união estável pode ser reconhecida quando o casal possui convivência pública. O que é convivência pública, professor? Fotos, almoço com a família, de forma contínua e também duradoura. Esse item aqui, duradoura, não tem prazo. É isso que eu já falei para vocês. Pode ser 15 dias, um ano, porque precisa ter os outros requisitos também. Convivência pública, contínua e também duradoura. Tudo isso estabelecida com o objetivo de constituição de família. Professor, fiquei com dúvidas. O nosso WhatsApp é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, rural, previdenciária, empresarial e consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo pela orientação e pela informação. Gastos com animais, eu falo, mas também tem sido comum encontrarmos cavalos, égua, em situação de... Hoje mesmo eu vi uma informação, uma notícia, que uma égua, um cavalo, não sei exatamente, morreu ali no parque universitário. O dono não vai achar, né? Eu imagino. Principalmente porque o animal morreu. E aí vai ter todo o trabalho de arrumar uma cova, enterrar esse animal. Agora, a quantidade de cachorro, gato e até cavalo chamados errantes na cidade, aqueles que não têm dono, que ficam perambulando pela cidade, tem aumentado muito, né? O tal do serviço de zoonose faz 20 anos que eu ouço falar e nunca acontece. Né? Nem vacinação antirrábica não tem mais. Antigamente eu lembro que chegava em agosto, todo mundo falava que era o mês do cachorro louco, né? E tinha vacinação antirrábica. Agora, quando tem, vem 100 vacinas, 200 vacinas. Tem mais de 10 mil, imagino, cachorro, gato para ser vacinado. E vem 100 doses, 200 doses de vacina. Aí o povo tem que comprar, né? Triste, né? E vai tirar dinheiro que poderia ser utilizado em ações para os animais para gastar dinheiro na propaganda de algum animal, né? Irracional. Incrível. Incrível. Paulo César Tito ou Paulo Cuca? Vamos ver o comentário do Paulo hoje. Fala, Paulo! Bom, nesse momento aí, por volta agora das 6 horas da manhã, a Polícia Militar de Fernandópolis, junto com a Polícia Civil e junto com o setor de inteligência, acabaram de desbaratar uma quadrilha de roubo de tratores. Quadrilha que agia há muito tempo aqui em toda a região para atender as encomendas. A quadrilha é tão profissional que, mesmo sendo tratores roubados, antes eles iam oferecer o trator para, em seguida,
roubaram o trator e já faziam a nota fiscal para entregar àquele interessado. Então tá aí, ó, nesse momento estão acabando de fechar aos integrantes da quadrilha que são lá de Fernandópolis. E agora resta saber o seguinte: será que a Prefeitura de Assis tem algum interesse de mandar a sua segurança lá para saber se o trator roubado aqui na Picar está entre esses tratores que eles apreenderam lá? A quadrilha roubava cerca de 12 tratores por ano. Então tá aí um bom caminho para a Prefeitura também de Assis saber se esse trator que foi roubado aqui, roubado não, furtado aqui, está no meio desses que foram apreendidos em Fernandópolis. Obrigado, viu, Paulo? Bem lembrado. Um trator nosso, né? Do povo de Assis, avaliado em 250 mil, foi comprado por 250 mil. A prefeitura comprou por 250 mil trator novinho. Sumiu, desapareceu. Ninguém viu. Lá do Parque da Ficar. Em plena luz do dia, numa sexta-feira, 5h10, 5h15 da tarde, apareceu lá o cidadão saindo com o trator dirigindo do Parque da Ficar. Não tinha guarda, não tinha nada. Levou embora o trator. 250 mil. Prejuízo para o povo de Assis. Lembrando um pouquinho mais, tivemos anos atrás que levaram um burrico. Não era de bronze, eu imagino, né? Mas um burrico lá do cemitério. Devia ser de ferro. Vale mais artesanato. Porque aquilo é uma peça artesanal, um burrico fundido em ferro. Pesava quase 200 quilos. Foi levado do cemitério na hora do almoço. De dia de semana. Não é no final de semana, não. Ninguém sabe, ninguém viu. Prejuízo na conta. Quem paga? O prefeito faz o cheque, né? Mas quem paga somos nós. Quem paga somos nós. É o que aconteceu na derrota na justiça que a prefeitura teve para a ex-secretária de governo, Marina Perini Antunes Ribeiro, que vai receber o seu salário de secretária até 5 meses após o nascimento da criança. E a secretária nomeada no lugar dela, a Sônia Rodrigues Espera, também. As duas vão receber o salário de secretária. Quem vai pagar? Nós. O prefeito vai assinar o cheque, mas quem vai pagar somos nós. O povo de Assis. Por mais uma lambança administrativa, onde já se viu um prefeito não ter noção que ele não pode demitir, exonerar, rebaixar, tirar do cargo uma servidora grávida. Português, mas ela não é concursada, não importa. A estabilidade durante o período de gravidez independe do cargo. Se é nomeado, se é concursado, tem estabilidade no período de gestação e 5 meses após o nascimento da criança. Quem vai pagar? O prefeito vai assinar o cheque. Mas quem vai pagar somos nós, né? Em Brasília, 20 horas. Em Assis também, 20 horas. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, vou repetir, 19 horas, nós estaremos no YouTube. Vai lá no YouTube, procura lá, Canal Português de Assis. Se inscreve, que amanhã nós vamos estar entrevistando o professor Tiago Hernandes, professor de Geografia, que vai falar dessas questões climáticas que tanto prejuízo causou no Rio Grande do Sul. E se nós, aqui em Assis, corremos risco com essas mudanças malucas de tempo e de temperatura. Amanhã, às 19 horas, eu espero você. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube. Digita lá, Português de Assis. Vai aparecer o nosso canal, é só se inscrever. Não precisa pagar absolutamente nada. Tá bom? Conto com você, minha amiga. Conto com você, meu amigo. Tchau, um abraço.